falar separadamente. Mas ele falou que basicamente tem muito a ver com a questão psicológica do homem, né? Então, e aí ele falou, existem, lógico, problemas físicos, mas a maioria é uma questão psicológica. Às vezes a pessoa descarta, os médicos descartam nos exames, não tem diabetes, não tem nenhum problema físico, por exemplo, que ocasione a disfunção erétil, mas o problema está na cabeça. O que está acontecendo, né, na verdade, com essa geração, né? Muitas pessoas aí com problemas de saúde mental, né? Depressão, ansiedade, todas essas coisas. Como o cérebro influencia nessa questão da disfunção erétil? Sim, o que acontece é a gente precisa aceitar, né, que são os nossos pensamentos, é a nossa mente que coordena todos os aspectos da nossa vida. A gente precisa entender que o papel do homem na sociedade é muito grande, né, sobre os ombros do homem, né? Isso é histórico, isso é cultural. E da mesma forma que isso leva o homem a se cuidar pouco, a prestar, a abrir menos espaço para olhar para si. E eu tenho essa fala, né, já devo ter comentado aqui, acima de todas as coisas nós somos pessoas. Antes de sermos homens ou mulheres, né, antes de sermos católicos, protestantes, antes de sermos psicólogos, médicos, existe olhar sobre a nossa vida. Então, por exemplo, quando você fala sobre as disfunções eréteis, né, ejaculação precoce, ejaculação tardia, a gente tem que pensar, né, e aí é muito importante que as pessoas, né, que convivem assim, intimamente tenham essa ideia, né, de que essa pessoa ela pode estar em sofrimento. Existe uma cobrança, né, de que as contas devem estar pagas, de que ele deve ser um excelente profissional. Existe a exigência de questão do imediatismo, né, aos 25 anos, como se você tivesse que ter uma vida perfeita. Existem os relacionamentos, né, os relacionamentos afetivos que são importantes para todos. É como se só a mulher dependesse de ter uma relação afetiva equilibrada, o homem também busca isso. Então, você comentou comigo dos bastidores da insônia, né? O doutor falou sobre isso também, essa questão da vida que a gente vive hoje, a vida corrida, os boletos chegando, todas essas questões, administrar trabalho, família, administrar o círculo social, administrar tudo isso, acaba que você, é como se fosse um burnout, assim, né? Você dá uma opa, e aí acaba ocorrendo essa questão do sono, da falta do sono. Na verdade, não conseguir dormir, estar cansado, mas não conseguir dormir. A mente não para. Exatamente. O corpo quer parar e a mente insiste em continuar trabalhando. Né? E é interessante de perceber o seguinte, como em outras especialidades, né, as mulheres procuram muito mais o consultório quando elas percebem o desconforto numa intensidade menor. Aquilo para ela já é um incômodo suficiente para ela buscar o atendimento. Os homens, muitas das vezes, quando eles chegam ao consultório, né, a coisa já está numa intensidade muito maior. Um período, né, de existência, de permanência do transtorno, da dificuldade, do déficit, há muito mais tempo do que acontece nas mulheres. Então eu penso que há necessidade, né, da gente quebrar os tabus, da gente entender a necessidade das pessoas, independentes de gênero, né, delas estarem olhando para si, acolhendo que algo não está bem e que está tudo bem precisar de ajuda. Uma outra questão muito legal quando a gente fala de disfunção erétil, né, é que os homens têm tendência a procurar profissionais masculinos, os homens também. Ainda então você tem noção do quanto ainda existe essa questão do preconceito, né? Sim. Na verdade é uma vergonha, ou talvez... Assim como as mulheres, quando vão para o ginecologista, muitos querem ir com mulheres. A mulher é um pouco mais aberta nesse sentido, né? Sim. Mas o homem realmente, por exemplo, quando se trata de saúde, ele sempre procura um outro homem, né? É difícil se abrir para uma mulher, talvez. Outro homem pudesse me entender. Ou até de demonstrar fraqueza na frente daquela especialista mulher, né? Não é uma questão de fraqueza, né? Muito pelo contrário. Na verdade, ele ter pensa isso, suportado né? tanto, né? Que chega uma hora que as forças realmente se esvaem. Eu preciso
rever, eu preciso redimensionar. Na verdade, sobre essa questão da disfunção erétil, tem muitos, e aí o doutor Rafael falando sobre isso, e muitos homens às vezes não têm problema físico, mas coloca isso na cabeça, no psicológico, e fica repetindo aquilo, que eu não consigo, ou vai ter uma relação sexual com alguém, eu não consigo, eu não vou conseguir, aquela coisa toda. Que tipo de indicação você daria para essa pessoa que está com esse problema? Que não tem nada físico, mas colocou na cabeça que não consegue, que não vai conseguir, ou que vai fracassar, enfim, naquele sentido. O que você diria para esse homem? Então, olha só, vamos entender. Uma pessoa que não está determinada, né, a pensar sobre o que pensa, ela fechou. Então, eu acho que a primeira coisa, acho que a dica é: pense sobre a forma que você está pensando. Considere se a forma como você está pensando está trazendo soluções. Quando eu coloco algo na minha cabeça e eu vou ao médico, e os exames não dizem, né, não comprovam nada físico, e eu insisto em fazer, isso é comum para muitos transtornos, tá? O paciente chegar com uma bateria de exames há 3 anos, indo em todos os especialistas, e todos eles já estão comprovando que não é físico. Você demorou 3 anos para abrir a caixinha, flexibilizar, né? E levar em consideração que você, além de um corpo, você tem, né, as suas emoções. Exatamente. O grande problema realmente é porque a gente está muito resistente a entender que, como pessoas, né, as nossas emoções, elas são extremamente importantes. O que a gente sente, como a gente pensa, né? Tecnicamente chamamos isso de reestruturação cognitiva. Então é necessário um trabalho, né, com ajuda profissional, de especialistas. Muito bem. Sobre insônia, que tipo de dica você daria para uma pessoa que sofre de insônia e está com esse problema da ansiedade, do mundo moderno, de todas essas responsabilidades? Que dica você daria para uma pessoa com insônia, para um homem com insônia, para tentar minimizar esse problema? Porque uma noite mal dormida é um dia mal vivido, né? Você falou uma noite, imagina uma pessoa que está aí há um ano, todas, 3 anos sem dormir, né? De uma forma com qualidade, né? Qualitativo, porque o sono, existem diferentes formas, diferentes tipos de insônia, né? Tem a pessoa que simplesmente não dorme a noite toda, vai dormir 3, 4 horas da manhã. Existe outro tipo, né? Que é aquela que picota o sono, ela vai dormindo em pedacinhos, então assim, ela também não consegue, né, ter atenção, bom humor. Isso tudo fica comprometido. Quando você não dorme bem, você comprometeu praticamente 90% do seu funcionamento no dia. Imagina isso, né? Ao longo de meses, anos. Então, o que acontece? A gente precisa entender. Eu acho que tudo que a gente aceita, a gente começa a trabalhar. A grande dificuldade é a gente achar que tem que dar conta de tudo sozinho o tempo todo. Daí nós somos grandes contadores de histórias para nós mesmos. Nós contamos muitas histórias para nós, a gente precisa estar em contato com isso, né? E às vezes até fantasiamos histórias, às vezes as coisas não são reais mesmo, exatamente, são criadas na sua mente, né? Então você quando olha para o futuro, olha de uma forma, né, exacerbada e negativa. Então, isso tudo é um trabalho, né, que precisa de uma colaboração. A gente precisa abrir, né, os nossos pensamentos, questionar a validade do que a gente está pensando, porque muitas das vezes é exatamente isso, a gente pensa e pensamentos não são fatos, né? A gente trazer para a nossa realidade. E eu sempre penso o seguinte: a gente às vezes não resolve as nossas monstro na nossa cabeça, né? E às vezes você cria, por exemplo, os pensamentos não são fatos, mas às vezes você acaba pensando tanto naquele assunto que você acaba criando aquilo e na verdade é uma coisa que não existia e você acaba por existir, né? Uma coisa que estudos científicos comprovam isso, né? Na verdade, se você tem uma postura otimista, por exemplo, você tem uma doença como câncer, por exemplo, estudos comprovam que se você tem uma postura otimista em relação à doença, ao tratamento, de que vou me curar, que vou me tratar, vou me curar, vou aceitar, vou passar por todo o processo que é bastante doloroso, mas você ter uma posição otimista em relação a isso te ajuda e muito na cura, né? No tratamento, na possível cura daquela enfermidade, né? Não só o câncer, mas como todas as outras doenças, claro. Enfim, a postura em relação ao que a postura de vida que você toma em relação àquele problema é o que vai fazer a diferença, não é isso? Isso, porque quando a gente pensa numa pessoa otimista, né? O otimista, ele é uma pessoa que ele abre portas, ele abre para as possibilidades, né? Ele não fica batendo sempre naquele, né?
Então, assim, peraí, isso aqui não está dando certo. Deixa eu verificar o que mais eu tenho aqui, né? Nesse cenário que possa me ajudar. Ele é uma pessoa otimista, ele é uma pessoa, né? Ele flui melhor no sentido de que ele abraça coisas diferentes, né? A gente precisa ter muita atenção, porque é importante procurar um profissional, né? Registrado, uma pessoa que realmente, até para você validar e para que você tenha respaldo. Sim. A outra questão também é dos meninos. Nós vemos aí quase que um surto, né, de pessoas que tiram a própria vida, os meninos, muitos meninos, por conta de término de relacionamento. E às vezes eles ali numa idade muito, na adolescência, uma idade bastante conturbada em relação a físico também, que é uma questão hormonal, enfim, mas muitos deles se veem perdidos quando um relacionamento chega ao fim. E na verdade, essa posição é importante, de você pensar o seguinte: eu estou no início da minha vida, essa é uma experiência que eu estou tendo, né? E na verdade é uma chance de aprender com aquilo que não deu certo. Essa posição, essa postura em relação à vida é que vai fazer toda a diferença nesse sentido, né? De não sucumbir, por exemplo, a atos extremos. Sim, mas isso tudo é um aprendizado. E como nós estamos funcionando na atualidade, né? No imediatismo. Então a gente tem as fases, a gente percebe, né? Que está muito relacionado à ansiedade de desempenho. E isso também tem a ver com a sexualidade. Né? A ansiedade que tudo tem que dar certo o tempo todo. Está disponível o tempo inteiro, está feliz o tempo inteiro. É o grande amor da minha vida do final de semana. Exatamente. Eu conheço, né? E aquele relacionamento, ele toma tem uma potência. O famoso eu te amo hoje, né? Então a gente precisa pensar culturalmente, né? O que está acontecendo, essa questão do imediatismo de todas as coisas, né? Para todas as coisas. Sim. Então a gente, né? Quando você diz sobre as perdas, né? Dessas vidas, sobre novamente uma forma de pensar, uma forma, né? Minimizada e dura, ou seja, pronta, no sentido de que saiu do que eu imagino, não tem mais nada. E não é assim, né? Isso é o que eu imagino. Existe alguma outra coisa? Será que eu posso buscar? É a flexibilidade. Eu acho que a gente fala tanto, né, sobre o mundo, mas será que nós somos acolhedores das nossas dúvidas? Será que nós somos acolhedores do nosso estado emocional? E será que nós, né, nos damos a oportunidade de continuar crescendo? A gente está sempre querendo o todo, tudo pronto, tanto nas relações afetivas, quanto no trabalho, quanto que a outra pessoa chega e já se encaixa nos nossos moldes. Sonhos, eu me formei, eu quero, né? Então, assim, isso é um todo. Quando eu digo aqui, né, os diferentes aspectos da vida, nas relações, né, sexuais, nas relações sexuais afetivas, no trabalho, é um todo. E aí, quando a gente não consegue, por exemplo, existem pessoas, quando você vai conversar sobre os aspectos da vida, a pessoa não consegue perceber tudo que ela precisa, né, orquestrar, porque você precisa harmonizar. Organização mental também. E aí, né? muitas das vezes, você começa a colocar muita coisa, né, dentro de um único espaço, e aí você fica faltando num outro aspecto, você fica em débito em outro aspecto, sabe? A outra questão também é sobre aí os homens pais, né, os papais, né, que aí tem que ser o papai herói, né, pro filho, ele tem que ser imbatível, ele tem que ser perfeito. É claro que a gente educa através do exemplo, mas nós somos seres humanos e passíveis de erro, não é? E é claro que a gente tenta sempre evoluir enquanto ser humano e tentar errar cada vez menos, mas nós erramos. E aí muitos pais se cobram, né? Porque eu sou o príncipe da minha filha, eu sou o super-herói da minha filha, eu não posso falhar, eu não posso faltar em todos os sentidos. Na questão financeira, na questão emocional, então também há essa cobrança, né? Mas o mais importante é você ser verdadeiro com a sua filha, com seus filhos, né? Na verdade, você se entregar e falar, olha, né? Tem horas que papai não é o super-herói, né? Sim, aí tem muita essa questão, né, financeira, né? Do custear, né? Mesmo que seja de ansiedade. Mas, assim, eu penso que a gente tem que levar em consideração a questão de como nós nos relacionamos. E aí, novamente, como é pesado, né, sobre os ombros do homem, né, para que ele compreenda praticamente sozinho, porque até na educação é diferente, né? A mulher, ela conversa muito mais. A mulher, né, ela é mais aberta. E o homem não, ele não pode falar da vida dele, né? Ele é muito mais
introvertido em relação a falar sobre as suas questões afetivas. E uma criança, muitas das vezes, né, ela está aprendendo como ela vai ser tratada quando ela vê a forma como esse pai trata a mãe. Né? E às vezes isso fica trocado na relação, sabe? Onde a criança, às vezes, a menina passa a sentar no banco da frente do carro, né? Então está toda uma troca, às vezes, dentro dessa dinâmica. Então realmente é muito complexo para que a gente exija, né, que a gente tenha que dar conta sozinho o tempo todo, sabe? Eu acho muito complicado. A gente tem que abrir e pensar, bom, acho que eu preciso ouvir outras possibilidades, um outro olhar sobre a minha vida. E aí não pode ser qualquer um, não pode ser em bate-papo de botequim, né? Na verdade, às vezes até esse bate-papo de botequim, às vezes também serve até como um desabafo, talvez. Você vai ficar, não vai resolver os seus problemas, mas às vezes... Ou pode agravar também, né? Porque quem está às vezes bate-papo informal, ele muitas das vezes vai utilizar, Carla, da experiência dele para sugerir algo na vida do outro. E o técnico não, o profissional, o técnico, ele exatamente por isso, o psicólogo ele não atende pessoas que têm relacionamento próximo. Por quê? Porque aquilo que ele vai dizer para o outro, né, não interfere na vida dele. Então ali ele tem que olhar exclusivamente para o outro, sabe? Então tem é claro que falar, desabafar, mas quando a gente tem um problema, quando a gente não está dormindo, quando a gente está com discussão, quando a gente está com depressão, quando a gente está com ansiedade, a gente tem que parar com essa ideia de que as conversas informais vão resolver. Na verdade, parar com a ideia de que isso não é problema. Sim, né? Muitas pessoas acham acham que essa questão dessas doenças psicológicas, esses transtornos que estão no nosso cérebro, não é bobagem, né? A sociedade tem muito dessa questão de julgar assim. Mas se eu acredito que é uma bobagem, isso. se eu acredito que é uma bobagem, eu resolvo de qualquer forma. Exato. Eu acho que existe essa relação, eu imagino que exista isso, né? Se eu não dou a importância que aquilo tem, eu também vou procurar uma solução que, né, também seja amena. Uma questão social, né, que é imposta ao homem, né, ele tem que ser o provedor da família. Hoje em dia isso, nós vemos aí várias mulheres já provendo a própria família, mas tá no homem isso de prover, e às vezes até, por exemplo, dentro de uma família onde a mulher trabalha, tem homens que se incomodam com isso por conta desse fator cultural, e também às vezes a mulher ganha mais, isso também é um problema para o homem aceitar. Existe isso dentro Sim, porque tem a ver com a autoestima, da família. né? Eu acho que culturalmente a mulher, né, nessas relações, a mulher ela nunca teve muitas possibilidades, agora ela tem, então eu preciso me sentir, né, verdadeiramente querido pela pessoa que eu sou. E aí eu preciso descobrir quem eu sou, quais são os meus valores, o que eu tenho, né, como qualidade. Qual é o diferencial? Né, qualidades insuperáveis, defeitos toleráveis, a gente não é perfeito, né, mas a gente pode ser de uma forma que agrade ao outro e vice-versa. Só que a gente está muito no campo, né, do econômico, do que da eu riqueza tenho, financeira, do que riqueza eu tenho, social, do status. Isso. E não a troca de afeto, que é a grande questão da atualidade, né, os afetos. Muito bem, eu conversei aqui com a doutora Luciana Metzger, ela é psicóloga, falamos sobre um pouquinho das questões que abalam, né, a vida masculina nesse Novembro Azul. É importante dizer que o homem pode chorar sim e deve chorar sim, e principalmente procurar ajuda psicológica quando necessário. Então, não se sinta envergonhado de forma nenhuma, somos seres humanos, passíveis de erro e precisamos sempre cada vez mais melhorar, não é isso, doutora? Isso, e se você não se sentir confortável para chorar em qualquer lugar, né, chora no consultório psicológico, porque lá tem sigilo. Muito bem, porque é ética profissional. A gente precisa entender que nós temos necessidades. E que se a gente não se sente bem no lugar, a gente precisa entender aonde é que eu posso me sentir bem. Eu acho que chega uma hora que é decisivo, você tem que optar por você. Né? Você tem que fazer o melhor por você e isso não pode ser negociado. Muito bem, autoconhecimento. Gostaria de agradecer, Luciana, mais uma vez, nossa consultora oficial aqui de psicologia. Gostaria de agradecer, até uma próxima oportunidade. O Passando a Limpo se despede agora, mas volta sexta-feira que vem com o doutor Marcelo Couto. Ele é urologista, vamos falar sobre câncer de próstata, a questão do exame também, né? O exame do toque, tem essas questões, os homens ainda têm uma dificuldade, ainda hoje uma dificuldade em realizar esses exames. Vamos conversar com o Dr. Marcelo Couto. Muito obrigada, então, a você também, nossa audiência. Essa entrevista está no nosso site, costaazulfm.com.br. Até sexta-feira, uma excelente quarta-feira para você. Tchau, tchau.
Renato, tira sua bolsa daí, por gentileza. Eu preciso tirar uma foto dela. Deixa eu tirar uma foto sua de perfil aí, sentadinha. Você finaliza aí pra mim, Carla? Sim. Live.